Síndico, e se no condomínio existem conflitos? Hoje vamos falar um pouco sobre isso e como lidar com esses conflitos. Primeiro, a gente precisa entender que conflitos existem desde que as pessoas pensem diferentes. Então, se uma pessoa pensa A, outra pensa B, já existe uma divergência de pensamento, então pode vir a existir um conflito. Então, no mínimo duas pessoas já podem divergir. Agora, e quando a gente mora num condomínio onde existem várias pessoas, né, convivendo, dividindo espaços, dividindo várias coisas ao mesmo tempo? Então, existe sempre conflito quando existe divergência? Não. Simplesmente o que acontece é que pode haver um conflito quando as pessoas sentem que o espaço delas está invadido, né? Ou as pessoas não respeitam, né, os limites. Então, quando se vive em condomínio, o que acontece? As pessoas que vão viver em condomínio, elas devem ter uma certa consciência de que qualquer falha de comportamento, de ruídos, pode vir a incomodar o outro. Às vezes, não de forma espontânea, mas quando isso ocorre, qual o papel do síndico nisso, né? O síndico ele precisa sempre estar gerando harmonia, né? Gerando uma boa convivência entre todos. Então o síndico ele deve simplesmente alertar gentilmente, né? Fazer com que o regulamento interno seja cumprido, fazer com que as pessoas vivam de forma mais harmoniosa. Ah, mas no meu condomínio existem muitos adolescentes, existem pessoas que não têm consciência. O que eu devo fazer? Na verdade, cada condomínio tem um estágio de maturidade, né? Pode ser que o seu condomínio seja um condomínio de pessoas idosas, já um condomínio muito antigo, ou é um condomínio recente, onde tem várias áreas de lazer, crianças correndo, jovens, né, ouvindo música alta, né? No regulamento interno, é possível que o condomínio crie as próprias regras. Então, o que é isso, criar as próprias regras? Você já alterou o regulamento interno do seu condomínio? Como eu posso fazer isso para melhorar a convivência? Então, a alteração do regulamento interno, né, é muito simples. O que é feito? Né? É colocada uma regra onde a maioria concorde. Né? Não vamos dizer que 100% das pessoas vão concordar com as regras, mas que a maioria concorde. Então, para você fazer uma alteração do seu regulamento interno, é muito simples, você faz uma assembleia, né? E a maioria que estiver presente, né, pode alterar um item, adicionar um item. Por exemplo, a brinquedoteca fecha a determinado horário. Então, vocês podem alterar o horário de fechamento da brinquedoteca ou do salão de jogos. Ah, não, nós preferimos que o salão de jogos feche às 23 horas em vez de ser às 22. Então, as pessoas presentes na assembleia podem votar essa alteração. E aí você, como síndico, relata e redige um novo regulamento interno. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não participam das assembleias, né? A minoria participa e a maioria depois fica reclamando. Ah, como é que decidiram isso e eu nem fiquei sabendo? Então, você participou da assembleia? É muito, muito importante que um condômino sempre participe das assembleias, principalmente as assembleias onde existe votação de regulamento interno, alteração, né? Por quê? Porque você vai votar por uma regra que vai favorecer a sua melhor convivência. Então, a alteração do regulamento interno é algo muito simples e que é uma realidade, porque as pessoas mudam, os hábitos se modificam e o regulamento interno tem essa dinâmica de estar em constante alteração, né? Então, um condomínio que está sempre alterando o regulamento interno, ele vai estar sempre gerando mais harmonia entre os condôminos. Por quê? Porque sempre as regras vão estar de acordo com o que a maioria decidiu. E o que fazer com quem não sabe, quem não cumpre o regulamento interno? Então, aí vem o papel do síndico comunicador. O que é um síndico comunicador? Um síndico que faz com que todo mundo cumpra o regulamento. Na verdade, é assim, depois de decidido em assembleia, votado, alterado o regulamento, o síndico precisa divulgar essas regras, né? Não vai divulgar de forma grosseira, né? Não proibido isso, proibido aquilo. Tenta divulgar com avisos, comunicados, de forma simpática, de forma harmoniosa, né? Então, assim como as pessoas não querem ser incomodadas, elas também vão tomar consciência que elas não devem incomodar os outros. Então, existem alguns síndicos que fazem o quê? Eles fazem uma campanha, pegam trechos do regulamento interno, né? Fazem comunicados e vão divulgando aos moradores, ou no elevador, ou pelo sistema. Começam a divulgar as normas do regulamento interno que muitas pessoas, às vezes, nem sabem. Começam a morar no condomínio e não sabem que aquilo não era permitido.
Então, essa forma de se comunicar constantemente com os moradores é muito importante para o síndico que quer gerar harmonia no condomínio. Não só se comunicar com os moradores quando existem multas ou advertências a serem geradas, mas de uma forma consciente, mostrando as regras e como deve ser um comportamento harmonioso no condomínio. Sobre a comunicação, que formas de comunicação o síndico pode fazer? Ele pode fazer grupos no WhatsApp, pode fazer grupos no Facebook. Hoje em dia, com a tecnologia, os próprios moradores acabam criando grupos no WhatsApp, grupos no Facebook. Isso é benéfico para a gestão do síndico ou não? Isso ajuda ou atrapalha? Conversando com vários síndicos, nós já notamos que isso começa muito bem, né? Porque é algo que os moradores vão trocar informações, né? Mas acaba sendo exaltado. As pessoas, quando começam a conversar, começam a reclamar, é como se fosse uma manada. Um fala mal, todos falam mal. E acabam havendo discussões, brigas dentro dos próprios grupos do WhatsApp. Principalmente se o síndico ele deixa muita coisa a desejar. E aí é uma forma, né, um termômetro para saber a gestão do síndico como está. Se tem muita reclamação nos grupos de WhatsApp, de Facebook, é porque o síndico não está fazendo o papel dele como deveria. Ou, na verdade, ele só está faltando se comunicar de uma forma adequada. Então, conheço síndicos que extinguiram os grupos do WhatsApp que existiam no condomínio porque só gerava discussões e brigas e não levava a nada, né? Outros fizeram parte desses grupos, mas chegou a um certo ponto que acaba virando algo pessoal, né? Já teve ciclos que acabou expulsando uma das pessoas do grupo do WhatsApp, porque quem criou o grupo tinha sido o próprio síndico, e aí o morador se sentiu ofendido, mas como ele vai me expulsar do grupo do WhatsApp, né? Então esse morador acabou entrando em contato com muitos outros, né, e gerando um movimento de destituição do síndico. Então tomar muito cuidado esses grupos. Então se o síndico faz parte, né, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele posta no grupo também. Já houve casos de moradores que se sentiram ofendidos pelo síndico porque ele postou no WhatsApp que o morador tinha deixado algumas parcelas sem pagar do condomínio, ou seja, ele estava inadimplente. E aí o morador gerou uma ação de danos morais para o síndico. Por quê? Porque ele tinha divulgado no grupo do WhatsApp que ele era inadimplente. E, na verdade, esse síndico depois ele teve que se defender, né? E uma das coisas que ele falou foi que todo mundo que tinha participado da assembleia anterior do condomínio já sabia que esse morador estava inadimplente por causa de várias situações que foram mostradas na assembleia. Então, esse cuidado em lidar com os inadimplentes e falar com as pessoas no grupo de WhatsApp, principalmente quando é o síndico, é primordial. Então, o que o síndico teria que fazer? Teria que provar que nesse grupo de WhatsApp só estavam cadastrados moradores, não estavam cadastradas pessoas que não eram moradores. E aí, se o grupo é formado por um morador, com o passar dos anos, né, muitos moradores entram e deixam de morar no condomínio e ficou alguma pessoa nesse grupo do WhatsApp que não é mais morador, né, que está morando num outro condomínio, e acaba contando para outras pessoas que nem fazem parte do condomínio dos conflitos, das discussões que estão ocorrendo no outro condomínio. O que vai acontecer? Vai acabar prejudicando a imagem do condomínio, né? O condomínio vai ficar mal falado entre os demais, porque as pessoas acabavam divulgando informações que não eram para ser divulgadas fora do condomínio. Então, o que acontece? Os próprios moradores, eles precisam zelar pela valorização do condomínio. Então, se você falar bem do condomínio, ele vai ficar bem valorizado. Se você falar mal, vai desvalorizar. E muitos moradores não têm essa tal consciência. Então, numa comunicação eficiente, o que deve ser feito? O síndico deve receber as reclamações, as ocorrências de forma formal. Como de forma formal? Por escrito ou por um sistema, pelo WhatsApp, por e-mail, mas algo que fique registrado e ele possa guardar os históricos, ele saiba quem abriu a ocorrência e como resolveu e como foi concluída essa ocorrência. Então, o síndico precisa desses históricos para ele acompanhar o que acontece de abertura de chamados, de ocorrências, e aí ele deixando essas ocorrências sempre zeradas, sempre respondendo com frequência, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Os moradores vão se sentir bem atendidos, ou sentir que o síndico está dando a devida atenção para a reclamação deles. E aí não vai postar no grupo do WhatsApp, nem no grupo do Facebook, alguma divergência que tenha ocorrido. Por quê? Rapidamente o síndico sanou, tirou essa dúvida, essa reclamação foi rapidamente resolvida.
Então o que acontece é que às vezes muitos síndicos, né, por trabalharem fora, terem uma outra profissão, eles acabam deixando as reclamações do condomínio para ver depois, né, e acaba se acumulando e virando uma bola de neve. Então é importante que o síndico seja avisado constantemente quando ocorre uma nova reclamação, uma nova ocorrência, para ele resolver o mais rápido possível. Então os porteiros devem ser bem treinados para sempre comunicar ao síndico as informações que estão sendo registradas, né? E o síndico deve sempre manter o controle de tudo isso. Na verdade, o síndico ele exerce o papel de uma pessoa que atua para gerar harmonia de convivência no condomínio. Então, você como síndico, você vem fazendo esse papel de bom comunicador, gerar harmonia, gerar segurança, né, para os moradores que estão em seu condomínio. Hoje em dia, né, com as novas tecnologias, o morador está cada vez mais ansioso, ele quer respostas rápidas, ele quer resolver tudo muito rápido. Muitos não têm nenhum pouco de paciência em esperar a atuação do síndico, às vezes o síndico demora em responder. Então você que quer ser um síndico que tenha bastante sucesso na gestão, você tem que estar atento a isso, responder o mais breve possível, né, as demandas que os moradores criam. Se você gostou, comente aqui as suas dúvidas principais para poder esclarecer no próximo vídeo e compartilhe com seus amigos que tenham a mesma dúvida, tá bom? Obrigada e até a próxima. Síndico, qual o papel da portaria na sua gestão? Ela te ajuda ou te atrapalha? Muitos síndicos deixam para os porteiros atuarem naqueles conflitos de barulho, então muitos condomínios têm uma norma. O porteiro vai até o local para identificar de onde vem o barulho, né? Depois de ter certeza de onde vem, é que ele vai ligar para a unidade, interfonar e pedir para que diminua o barulho. Só que muitas vezes é difícil identificar de onde vem o barulho, né? Na verdade, existem recorrências de barulhos que fica se perguntando de onde vem o barulho, principalmente esses prédios que tem a estrutura um pouco fina com as paredes, você nunca sabe de onde vem o barulho. Às vezes você pensa que vem de um local e vem de outro totalmente diferente. Então tem que tomar muito cuidado ao identificar a origem desse barulho para notificar, né, a pessoa, o apartamento realmente que foi o causador daquele barulho, né, e não fazer enganos. Existe até um recurso, né, muito recente que é chamado ata notarial. O que é uma ata notarial, né? O morador que se sente incomodado, ele pode chamar uma pessoa do cartório, né, até a unidade dele para constatar, né, de onde vem o barulho. Então, se é um barulho repetitivo que ele sempre ouve e nada é resolvido, né, e ele não consegue provar, essa pessoa que vai lá, né, que é uma pessoa de um cartório, né, ela vai ouvir o barulho, realmente vai constatar e vai escrever essa ata notarial, né, que é uma prova de que o barulho vem de determinado local. E aí isso pode ser utilizado em ações, né? Quando o morador se sentir muito incomodado e ver que não tem solução, né, a única saída é ele agir dessa forma. Mas antes de chegar a esse ponto, o síndico precisa sempre atuar e tentar gerar harmonia, né? Comunicados, alertas, divulgação das regras, né, para conscientizar os moradores até ocorrer um certo amadurecimento dos moradores e não gerarem mais esses transtornos para os demais.